A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Afinal, Deus quer curar a todas as pessoas, todo mundo, ou não? Essa é a vontade de Deus, curar a todos? Primeiro eu quero dizer que Kennedy Reagan não foi o primeiro pregador que defendeu esse conhecimento, essa teoria que Deus quer curar a todo mundo. Também T.L. Osborne, Oral Robert, Kathryn Kuhlman, Smith Wigglesworth, Maria Woodworth Ether, muitos pregadores contemporâneos, alguns de Kennedy Reagan, também trouxeram esse ensinamento. F.F. Bosworth, muitos pregadores, tanto que vieram antes como depois de Kennedy Reagan. Mas por que é tão polêmico esse assunto? Porque nós não vemos por aí todas as pessoas sendo curadas. Não é comum nós vermos hoje, nos dias de hoje na igreja, tantas curas, tantos milagres. E isso dificulta um pouco o entendimento sobre esse assunto. Agora eu vou citar aqui muitos versículos bíblicos e eu peço a você que confira na sua Bíblia, olhe com calma, medite, para que você chegue a uma conclusão. Porque nós não podemos ficar apenas com aquilo que nós ouvimos das pessoas, mesmo que essas pessoas sejam parte da nossa liderança, talvez até o nosso pastor. Nós temos que analisar aquilo que a Bíblia nos ensina, aquilo que as Escrituras trazem para nós. E aí sim nós vamos formando um conhecimento, um entendimento a respeito da vontade de Deus. Porque Deus tem uma vontade. E a Bíblia diz que essa vontade é imutável. Deus não muda na vontade dele. Muitas vezes o conhecimento que nós temos não está corretamente ou tão alinhado com aquilo que a Bíblia nos ensina, porque nós adquirimos esse conhecimento há muitos anos e nós não nos aprofundamos, não crescemos no entendimento da palavra. Então é importante nós reconsiderarmos aquilo que nós tínhamos aprendido com aquilo que nós estamos aprendendo hoje. E o primeiro texto, ou os primeiros textos que eu quero citar para você, um está numa carta de Pedro, quando ele diz que Jesus morreu pelas nossas transgressões e pelas feridas dele nós fomos curados. Então Pedro está citando Isaías 53, quando aquele profeta disse que Jesus morreu pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas feridas dele nós fomos curados. No capítulo 8 de Mateus, esse discípulo do Senhor também cita Isaías 53. Ele diz que chegando à tarde, trouxeram para Jesus muitos doentes, pessoas atormentadas por espíritos malignos e enfermidades de muitos tipos. E Jesus, com uma palavra, com a sua palavra, curou a todos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que o Senhor Jesus foi ferido, foi morto pelos nossos pecados, e pelas feridas dele nós fomos curados. Então, são três textos que falam a mesma coisa, que Jesus ele não vai nos curar, mas que ele já nos curou, ele levou as nossas doenças e enfermidades. E muitos outros versículos mostram para nós qual é a vontade de Deus a nosso respeito. Jesus diz no capítulo 7 de Mateus que pode um filho pedir pão, o pai dá uma pedra, pedir um peixe, o pai dá uma serpente, pedir um ovo, o pai dá um escorpião. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos,
quanto mais o nosso Pai que está nos céus não dará coisas boas àqueles que o pedirem. Então vejamos como a Bíblia, ela nos dá uma série de versículos mostrando qual é a vontade de Deus para nós. Porque há uma diferença entre a vontade do Pai e a permissão do Pai. Há também uma diferença entre vontade do Pai e correção do Pai, juízo do Pai, porque também a Bíblia fala sobre o julgamento de Deus, que Deus julga até mesmo seus filhos. Isso está no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios. Paulo fala que muitos crentes ali naquela igreja estavam doentes e muitos já haviam morrido por não tomarem da ceia do Senhor com discernimento, por não andarem em amor com seus irmãos em Cristo. Então Deus estava julgou aqueles irmãos para que eles não fossem condenados com o mundo. Então também Jesus diz que aquele que não dá fruto, o Pai corta, tá? Eu já gravei aqui alguns vídeos sobre esses assuntos, sobre o julgamento de Deus, sobre a importância das boas obras, dos frutos na vida do crente, sobre os tropeços, porque também existem os tropeços na Bíblia. E Pedro diz que se nós fizermos o nosso chamado e a nossa vocação cada vez mais firme, nunca nós tropeçaremos. E tropeço na Bíblia é sinônimo de sofrimento, de vergonha, de morte prematura. Então existem muitas verdades bíblicas que nós precisamos entender e conhecer. Mas a respeito da cura, eu posso também te fazer uma pergunta. É a vontade de Deus perdoar todas as transgressões, os pecados dos homens? Essa é a vontade de Deus, caso eles se arrependam? Claro que você vai me responder que sim, Deus quer perdoar todos os pecados das pessoas, uma vez que eles se arrependerem. Pois então, Davi, o rei Davi, no Salmo 103 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios, porque é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Só que Davi não para aí, ele diz: e sara todas as tuas enfermidades. Ele enche a minha velhice de bens e renova a minha mocidade como a da águia. Então Davi acreditava que Deus, assim como ele perdoava todas as suas iniquidades, ele também sarava, curava todas as enfermidades daquele rei. Porque a palavra curar, inclusive no Novo Testamento, é a mesma palavra para salvar. As duas palavras utilizadas no Novo Testamento para salvação também são usadas para cura. Uma delas é soterian, a outra é sozo. Quando aquela mulher que por 12 anos sofria com uma enfermidade, um fluxo de sangue, tocou na veste de Jesus e foi curada instantaneamente, Jesus ali se utilizou da palavra sozo. Ele disse: mulher, a tua fé te curou, ou a tua fé te salvou. Algumas versões vão trazer curou, outras vão dizer salvou, porque essa palavra sozo significa cura do corpo, cura da alma, vida eterna, prosperidade, livramento do Senhor. É uma palavra plena, ampla, tanto sozo como sotéria. Então nós precisamos entender que quando Jesus falava curou ou salvou, ele estava dizendo: eu morri pelos seus pecados, pelas suas enfermidades, tanto do corpo como da alma, e também para que você viva eternamente comigo e com o Pai. É a palavra salvação. Tiago, o apóstolo Tiago,
diz na sua carta o seguinte: tem alguém entre vocês triste? Ore. Tem alguém doente? Chame os presbíteros da igreja, e a oração da fé curará o doente, e Deus o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então Tiago ali estava sendo muito prático. Ele estava dizendo, se tiver alguém doente entre vocês, chame os presbíteros, e a oração feita com fé curará o doente. Então, quando Jesus disse para aquela mulher que há 12 anos estava enferma, ele disse, mulher, a tua fé te curou. Por isso nós precisamos nos alimentar desse ensinamento, dessas verdades bíblicas, para que o nosso coração creia, se aproprie daquilo que Jesus conquistou por nós, por amor a nós. Paulo diz no capítulo 8 aos Romanos, ele diz assim, aquele, falando Deus, né, de Deus, do Pai, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com Cristo e de graça todas as coisas? É uma pergunta, ele está dizendo, uma pergunta retórica. Ele está dizendo, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Então tudo já nos foi dado através de Cristo. No capítulo 3 também, da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz assim, ninguém se glorie nos homens, ninguém busque glória dos homens. Não façam isso, porque tudo já pertence a vocês, coríntios. Seja o mundo, seja o presente, o futuro, a vida, a morte. Ele diz, seja Pedro, Apolo, Paulo, tudo já pertence a vocês. E vocês pertencem a Cristo e Cristo a Deus. Então o mundo já nos pertence por quê? Porque no Salmo 104 diz que o mundo, a terra, está cheia das riquezas de Deus. É Deus quem faz crescer todo o fruto da terra. É Deus quem alimenta os animais. É Ele quem renova a face da terra com os seres viventes. O Salmo 104 diz isso, que a terra está cheia das riquezas de Deus. Então, quando Paulo fala, o mundo já é vosso, ele está dizendo, por meio de Jesus, nós já recebemos tudo do Pai, já nos pertence. Então, quando ele fala, o presente é de vocês, ele está dizendo, desfrutem do presente. Não pensem só no futuro, como Marta. Marta, quando Lázaro havia morrido, o irmão dela, já havia 4 dias que ele havia morrido, Jesus então disse para ela, Marta, seu irmão vai ressuscitar. Marta disse assim, eu sei, Senhor, que ele ressuscitará no último dia. Jesus disse para ela, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Então Jesus estava dizendo, Marta, eu estou falando que ele vai ressuscitar é hoje, é agora. Muitas vezes nós jogamos tudo para o futuro, para a eternidade. Quando nós formos para o céu, para junto de Deus, então nós seremos felizes, seremos alegres, seremos abençoados. E deixamos de viver o presente, as bênçãos que já nos pertencem hoje. Mas Paulo também diz, o futuro já é vosso. Então também eu posso confiar que Deus já preparou o meu futuro. Um futuro abençoado, cheio de paz, de alegria, de provisão, de saúde, de vida longa. Davi disse no Salmo 23, eu creio que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão enquanto eu viver, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então Davi acreditava que ele teria uma vida longa. Isso mesmo, como ele disse, o Senhor enche minha velhice de bens, e ele renova a minha mocidade como a mocidade da águia.
Deus, ele tem a cura, já nos foi dada, é a vontade de Deus curar a todos, assim como ele quer dar a eternidade para todos. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e alcance o conhecimento da verdade. Mas nós sabemos que nem todos os homens serão salvos. Apocalipse diz isso. Mas a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Então, nem tudo que acontece no mundo é a vontade de Deus. Pode ser a permissão de Deus, pode ser até um julgamento de Deus, mas não a sua vontade. Eu gravei um vídeo aqui, vontade e permissão de Deus. Entenda a diferença. Assista a esse vídeo. Deus tem como vontade a saúde dos seus filhos, a cura dos seus filhos. Essa é a vontade do Senhor. Agora, nós não podemos criar um Deus na nossa mente a partir das nossas experiências frustradas, a partir da experiência do nosso vizinho, de um familiar nosso, não. Nós temos que conhecer a Deus a partir da palavra dele, o que a Bíblia diz. Olhando para Jesus, nós vamos saber qual é a vontade do nosso Pai. Certa vez, um discípulo chamado Filipe disse para o Senhor: Jesus, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Sabe o que Jesus respondeu para ele? Filipe, Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, e você me diz, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai, Filipe. As obras que eu faço não são minhas, mas são do Pai. É o Pai quem realiza. As palavras que eu digo, Filipe, não são minhas, mas vêm do Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, se nós olharmos para o ministério de Jesus ali, nós vamos ver a vontade do Pai encarnada, mostrada para nós. Em Atos 10:38 diz que Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus ele andou por toda parte, fazendo o bem, curando. Todas as pessoas que foram até Jesus pedindo cura, ele curou. Até uma mulher que não pertencia ao povo de Deus, uma cananeia. Jesus disse para ela, não é sábio, não é lícito tirar o pão dos filhos e entregar aos cães, porque ela não pertencia ao povo de Israel. E aquela mulher disse, Senhor, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus disse, mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. Então, nem uma mulher que não pertencia ao povo de Deus, até uma mulher, recebeu a cura da sua filha. E Jesus disse ali que era o pão, a cura, a libertação, é o pão dos filhos. Porque hoje nós não vemos tantas curas e milagres na igreja? Porque isso não é ensinado, porque nós não ouvimos isso desde o início da nossa conversão. Porque se nós ouvirmos, aprendermos, nos alimentarmos dessas verdades, nós vamos começar a ver grandes sinais e maravilhas. Antes de ontem, quarta-feira, na nossa igreja, estávamos numa reunião de oração, e uma das nossas irmãs chegou com muita dor no estômago e na coluna. Ela não queria nem se levantar do local que ela estava sentada, porque ela estava com muitas dores. Então, eu me utilizei do óleo para orar por aquela irmã e ordenei que ela ficasse curada. Eu repreendi aquelas enfermidades e ela foi instantaneamente curada. Ela começou a pular, bater palma, gritar, cantar louvores ao Senhor diante daquela cura. Por quê? Porque o Senhor quer curar. Nós não podemos, volto a dizer, não podemos atribuir a Deus
aquilo que não pertence à sua palavra, dizer que Deus não quer curar todo mundo, que Ele não quer sarar as enfermidades de todas as pessoas, porque nós não vemos todo mundo sendo curado. Nós não podemos pensar assim. Temos que ficar com o que a Bíblia diz. Jesus disse: em verdade vos digo, que aquele que crê fará as obras que eu faço e fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Jesus também disse: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem algo mortífero, não lhes causará dano, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então Jesus está colocando para nós que é aqueles que creem. E nós devemos crer, descansar, confiar, ficar em paz e crer na vontade que a Bíblia diz, a vontade de Deus, que é curar a todos. Porque Jesus também disse: todo o que pede, recebe. Todo é todo. Se ele diz que todo aquele que invoca o nome do Senhor é salvo, e nós cremos que é assim, então nós também temos que crer que todo o que pede, recebe. Pede o quê? A saúde. Saúde é o pão dos filhos. Foi Jesus quem disse. Então, todo o que pede, recebe. A Bíblia está cheia de textos que nos enchem de esperança, de fé, mas nós precisamos ficar com a Bíblia e deixar os erros doutrinários que nós recebemos ao longo da nossa caminhada com o Senhor. Eu gostaria agora de encerrar esse vídeo fazendo uma oração por você, para que você fique curado desta enfermidade, seja na alma, seja no corpo, porque essa é a vontade de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Amém? Senhor, Deus Pai, eu louvo o Senhor pela Tua palavra, pelo Teu amor para conosco. E eu coloco agora a vida desta pessoa que está diante deste vídeo. E eu declaro a cura do Senhor na tua vida, no teu corpo agora, também na tua mente, na tua alma e no teu coração. Seja plenamente curado ou curada, no nome de Jesus. Eu ordeno, eu declaro a cura agora sobre a sua vida e eu repreendo todo mal que estiver causando algum tipo de opressão também na sua vida. No nome de Jesus, eu ordeno que você fique liberto ou liberta desta enfermidade, tanto no corpo como na alma. Seja curado, seja curada, no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo agora. Amém, amém, amém. Jesus disse no capítulo 11 de Marcos que se nós crermos, nós diremos para um monte: saia daqui e lança-te no mar. E tudo que nós dissermos e não duvidarmos em nosso coração, mas crermos que se fará aquilo que nós dissermos, assim acontecerá. Marcos 11, 23. Então ele está dizendo que se nós crermos com o nosso coração e declararmos, acontecerá. E ele disse, isso é fé. Ele fala, tende fé em Deus. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.